e vamos meditar nas Escrituras, na Palavra de Deus. Salmo de número 21. Vamos retornar à exposição no Antigo Testamento. Estamos aqui estudando o livro de Salmos no Antigo Testamento e a carta de Paulo aos Efésios no Novo Testamento. Mas hoje eu quero pensar com vocês, eu quero expor o Salmo de número 21. E é um salmo de gratidão, que fala de gratidão. E baseado no assunto desse salmo, eu quero falar sobre a importância de agradecer a Deus. A importância de agradecer a Deus, pois nós estamos diante de um salmo de gratidão. De gratidão. Então mantenha a sua Bíblia aberta, para você verificar o que vai ser ensinado. E acompanhe comigo a leitura da Escritura. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Tu lhe satisfizeste o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Pois o supres das bênçãos de bondade e lhes pões na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste. Sim, longevidade para todo sempre. Grande é a glória dele por causa da tua salvação. De esplendor e majestade o cobriste. Pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de alegria com a tua presença. O rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A mão dele alcançará todos os seus inimigos. A sua mão direita apanhará os que o odeiam. Tu os farás como uma fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá. O fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti planejarem o mal e armarem ciladas, não obterão sucesso, porque tu os porás em fuga e mirarás o rosto deles com teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar? Pai querido, Pai santo, nós estamos diante da tua palavra, Senhor. E nós carecemos de sabedoria para entendê-la. Então rogamos a ti, Pai, que o teu Santo Espírito possa iluminar as nossas mentes para entender o texto sagrado. E aplica, Senhor, ministra a cada coração dos meus irmãos que estão aqui, daqueles que estão assistindo, e fortaleça, Senhor, a nossa fé diante das demandas da vida. Ajuda-me, Senhor, a ser fiel às sagradas letras e que teu Espírito me ajude. Nós oramos e nos submetemos à tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Salmo de número 21. Como eu falei sobre a classificação desse salmo, esse salmo, ele tem duas classificações. Ele é um salmo régio. O que significa? É um salmo que foi escrito por um rei. É um salmo que foi escrito por um rei, principalmente num contexto de batalha, de guerra. Então, muitas vezes, quando um rei estava inserido numa campanha de guerra, ele escrevia um poema, porque o salmo é um poema. E aqui ele escreve mais esse poema, o rei Davi que escreveu esse poema. Então é um salmo régio. Ao mesmo tempo, é um salmo de ação de graças. Portanto, retrata as bênçãos do rei vencedor e projeta para o futuro um sucesso idêntico. Então aqui ele está agradecendo a Deus
por algo que Deus fez para com o seu reinado e para com o povo de Israel. Agora vamos entender um pouquinho o contexto do Salmo 21. O Salmo 20 é um salmo de petição. Vocês lembram quando foi exposto? O Salmo 20 é um salmo de petição e o Salmo 21 é um salmo de gratidão. O Salmo 20 foi a oração antes de o rei partir para a batalha. O Salmo 21 é a expressão de ação de graças em seu regresso. Ao tratar desse salmo, pressupomos o cenário da partida do rei para a batalha. De modo semelhante à descrição do cronista em 2 Crônicas capítulo 20, que tem um cenário muito parecido com o Salmo 21. Então o rei, ele era acompanhado da bênção proferida sobre a congregação, que proferiu uma bênção ao rei, e o rei regressa vitoriosamente daquela batalha. O Salmo 21 é a reação a seu regresso vitorioso, enquanto o povo acolhia o rei vitorioso, voltando para a sua nação, debaixo de cânticos e júbilos de louvor. Desse modo, é apropriado considerar o Salmo 20 e o Salmo 21 é um par dramático de poemas que retratam o sucesso do rei, que se lembra do nome do Senhor e não deposita sua confiança em cavalos e carros. Então lembre-se, o Salmo 20 é um salmo de petição, é a nação orando pelo rei, para que Deus capacitasse o rei para a guerra. O Salmo 21 é um salmo de celebração, de gratidão. É o rei voltando e sendo recebido pela nação com cânticos de louvor, com gritos de louvor e recepcionando o rei vitorioso que voltou da guerra. Então esse é o contexto, gente. Sempre lembre-se disso. O Salmo 20 é orando pelo rei que foi para a batalha. O Salmo 21 é agradecendo a Deus pelo rei que volta vitorioso de mais uma batalha. Bom, sobre o subtítulo aí do Salmo, Salmo 21, vocês viram que está escrito assim, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Somos informados de que este salmo foi apresentado ao mestre de canto, que trabalhava no culto, e foi composto por Davi. Tá? Então esse poema foi composto pelo grande rei Davi. Pois bem, deixa eu apresentar para vocês as divisões do Salmo 21. Do verso de 1 a 7, fala sobre as bênçãos e vitórias passadas do rei. Dos versos de 8 a 13, fala sobre as esperadas vitórias futuras do rei. Então, uma parte do Salmo fala do passado. Outra parte do Salmo se refere ao futuro, aquilo que eles desejam para o rei. Pois bem, diante dessas considerações, eu quero chamar a sua atenção para a exposição do poema, para a exposição do texto. Porque olha só, o Salmo 21, ele é dividido em duas partes, como eu falei. A primeira, verso de 1 a 7, registra a gratidão pelo que Deus fez. A segunda, versos de 8 a 13, se refere sobre algo que Deus fará. Que Deus fará. Tá? Então entenda isso. No poema, fala o que Deus fez e depois vai falar sobre o que Deus fará. Mas primeiro, vamos ver o que Deus fez, como está estampado aí no poema. Olha o verso 1, que já começa assim, né? Já começa assim. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta a tua salvação. O primeiro ponto aqui, sobre o que Deus fez, que Deus proveu força. Ele deu força ao rei e ao seu exército. A força de Deus. É Deus que deu força ao rei e ao seu exército. Agora, é interessante, nós não sabemos aqui quem está falando. Talvez o orador aqui ou era um sacerdote ou era um profeta. Ou alguns advogam que foi o próprio rei, porque ele fala de si mesmo na terceira pessoa. Mas independente de quem está falando, se é um sacerdote no templo, se é um profeta ou o próprio rei, o Davi, ele foi registrando as primeiras frases desse poema. E ele já usa a palavra Senhor, que é Yahvé.
É o nome que Deus se revelou para Moisés lá na sarça ardente em Êxodo capítulo 3. E aqui Davi vai mantendo essa tradição, tá? Ele vai mantendo esse nome que foi auto-revelado para Moisés lá na sarça ardente. O Senhor aparece aqui no original hebraico Yahvé. Yahvé, o eu sou o que sou. E ele deixa bem claro que esse Deus que apareceu a Moisés é o Deus que deu força ao rei Davi. E quando nós lemos a palavra vitória ou salvação, dependendo da sua tradução, está se referindo ao livramento de Deus, tá ok? Por exemplo, quando ele fala assim, e como exulta com a tua salvação, está se referindo a livramento, que Deus livrou mais uma vez o rei Davi no meio daquela batalha. Então aqui salvação não está se referindo à salvação da alma, mas está se referindo ao livramento no cenário da batalha. Então o primeiro ponto que o rei Davi registra aqui que Deus fez, é que Deus proveu força. Ele deu força, a força de Deus, a força que vem de cima, Deus deu ao rei Davi. Mas olha o verso 2, diz assim, tu lhe satisfizeste o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. O segundo ponto aqui que Deus fez, Deus respondeu à oração. Deus respondeu à oração do rei Davi. O que o rei mais queria era a vitória sobre os inimigos. Foi assim que Davi derrotou oito povos adversários de Israel. Conforme 2 Samuel 10:19, está registrado esse número de vitórias. O que permitiu que seu filho Salomão inaugurasse a época áurea da história de Israel. O que Davi mais queria, o desejo do seu coração, foi-lhe concedido pela graça e pelo poder divino. Porque lembre-se, lá no Salmo 20, a congregação ora pelo rei Davi, pedindo para que Deus cumprisse com o desejo do coração do rei Davi. E o desejo do coração do rei Davi é que ele voltasse vitorioso da batalha. Então olha só, o rei Davi está mostrando aqui a sua experiência com Deus, ele está mostrando que Deus responde oração. Deus respondeu a sua oração, foi o que Deus fez, Olha o terceiro versículo, que diz assim, pois o supres das bênçãos de bondade e lhe pões na cabeça uma coroa de ouro. Sabe o que o rei Davi está dizendo aqui que Deus fez? Que Deus concedeu bênçãos. Primariamente estão aqui em vista as vitórias militares, bem como a paz e a prosperidade de um povo vitorioso, que dependia de contínuo sucesso em guerras intermináveis. Então Deus concedeu essa bênção para Davi, porque eles estavam enfrentando várias guerras. O reinado de Davi estava sendo ameaçado, mas Deus concedeu essa bênção ao rei Davi, lhe dando a vitória e estabelecendo sobre o reino de Israel a paz e a prosperidade. A coroa permanente de um rei, talvez referindo-se historicamente à coroa do rei de Rabã, que Davi conquistou quando obteve a vitória sobre ele, conforme 2 Samuel, capítulo 12, verso 26 a 30. Talvez está se referindo a essa coroa, que era de Rabã, que passou a se tornou propriedade do rei Davi. Mas também o rei Davi, quando fala aqui da coroa de ouro, quando ele foi para a guerra, ele foi sem a coroa, ele foi como guerreiro, e aí quando ele foi aclamado pela nação e volta como vitorioso, ele foi recebido de novo com a sua coroa de ouro puro. É interessante que diz os historiadores que quando os reis voltavam da batalha e eles eram recebidos, ovacionados, as donzelas, montando um coral, ficavam cantando. Alguns refrões, algumas rimas, falando da vitória do rei que estava voltando. Mas olha só, o rei Davi destaca aqui o que Deus fez. Deus concedeu
bênçãos. Mas olha o quarto versículo. Diz assim: ele te pediu vida, e tu lhe deste, sim, longevidade para todo sempre. O outro ponto que o rei Davi destaca aqui é que Deus preservou a vida do rei Davi. Uma vida longa era sempre desejável entre os hebreus. Uma das promessas ao homem que observava a lei era exatamente essa. Existia uma promessa na lei do Antigo Testamento que quem obedecia à lei era contemplado com longevidade. Era calamidade horrível morrer prematuramente, especialmente por intermédio de algum inimigo. Pensava-se no Antigo Testamento que isso, morrer antes do tempo ou prematuramente, era um julgamento de Deus. Então aqui o rei está agradecendo a Deus, porque mesmo em meio do furacão das batalhas, Deus preservou a sua vida. Deus preservou a sua saúde, Deus preservou a sua sanidade, Deus preservou a sua coroa. Mas daí quando fala sobre longevidade para todo sempre, aí o Salmo extrapola a historicidade do rei Davi. Muitos intérpretes, olhando para esse texto, começam a identificar uma expressão messiânica, porque o rei Davi, ele não viveu para todo sempre, né? E nós sabemos que o único rei que vive e reinará para todo sempre é o nosso Cristo, o nosso Messias. Então aqui o Salmo, ele já começa a criar certos desdobramentos que vai além da história do rei Davi, se referindo ao Messias, que é o nosso Cristo, e que ele sim tem a sua longevidade divina, que é para sempre e para sempre. Olha o verso 5, que diz assim: grande é a glória dele por causa da tua salvação, de esplendor e majestade o cobriste. O quinto ponto que o rei Davi destaca aqui sobre o que Deus fez é que Deus repartiu honra com o seu filho e com o rei de Israel. O verbo aqui, cobriste ou concedeste, tem o sentido de conceder uma investidura real. É Deus dizendo assim: olha, eu vou honrar você. A minha majestade vai ser derramada sobre você. Eu vou preservar a sua vida, a sua pessoa e o seu reinado, e a minha glória vai resplandecer sobre você. Aí no verso 6, ele continua dizendo assim: pois o puseste por bênção para sempre, e o encheste de alegria com a tua presença. O sexto ponto que o rei Davi destaca aqui sobre o que Deus fez é que Deus alegrou o coração do rei Davi. Aí, o pastor e reformador João Calvino, comentando sobre esse texto, olha só o que ele escreveu. Abre aspas. Não bastaria Deus cuidar de nós e suprir nossas necessidades, a menos que, em contrapartida, fizesse resplandecer sobre nós a luz de seu bondoso e reconciliador semblante e nos levasse a provar de sua bondade. Fecha aspas. Sabe o que Calvino está dizendo sobre a reação do rei Davi? Essa alegria que ele recebeu é que o rei Davi, ele só não foi contemplado pela vitória, mas também ele recebeu a alegria da vitória do próprio Deus, sentindo a presença de Deus, sentindo a providência de Deus, mais uma vez na sua existência, dando a Davi a vitória. E Davi reconhecia: olha, o meu coração se enche de alegria, porque mais uma vez em minha vida, Deus de maneira providencial veio intervir na minha vida e no meu exército. E aí, quando nós experimentamos a providência de Deus, o coração se alegra. Por quê? Isso nos dá a convicção de quê? Que Deus está no controle. No controle. Mas olha só o verso 7, gente. O verso 7 é o coração do Salmo. E o rei Davi escreveu assim: o rei confia no Senhor.
O rei confia no Senhor. E pela misericórdia do Altíssimo, jamais vacilará. Agora olha só, mais uma vez ele usa o nome Yahvé, e isso é proposital. É proposital. Ele usa o nome Yahvé porque é o nome do pacto. O pacto que Deus fez com Moisés. E depois ele usa o nome Altíssimo, que no hebraico é El Elyon, que é o nome pactual que Deus fez com Abrão. Porque quando Deus se revelou a Abraão, Deus usou esse nome Altíssimo, El Elyon. E aí, Deus, ele se revela para Moisés como Yahvé. Aí, o rei Davi está dizendo o seguinte, olha, eu confio no Deus dos meus ancestrais, no Deus dos patriarcas, o Deus que se revelou a Abraão, o Deus Altíssimo, e o Deus que se revelou ao libertador Moisés, o Senhor Yahvé Todo-Poderoso. E ele disse assim, que ele confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Essa palavra misericórdia no hebraico é hesed, que pode ser traduzido por misericórdia, pode ser traduzido por benignidade ou amor leal. Então essas opções de traduções traz o seguinte sobre essa palavra, que o salmista, ele confiava plenamente no caráter de Deus. Que Deus é misericordioso e o seu amor não é qualquer amor, é um amor leal para com o seu servo e para com o seu povo. Amém? Então isso é o que Deus fez. O que Deus fez. A nação agora agradece pelo que Deus fará. E o que Deus fará? Deus livrará dos seus inimigos. Agora, a partir do verso 8, vai falar sobre o que Deus fará. E vocês vão perceber que é uma expressão mais pesada. Mas depois eu explico para vocês o contexto. Porque no verso 8 diz assim, a mão dele alcançará todos os seus inimigos, e a sua mão direita apanhará os que o odeiam. Mais uma vez, aqui no verso de 8 a 13, é um oráculo que promete uma sucessão de vitórias dirigidas ao rei, ou por um sacerdote ou um profeta. Mais uma vez, não sabemos o cenário. Quem foi o orador? Quem falou? Se foi um profeta, o sacerdote ou o próprio rei? Independente. Davi foi registrando, foi escrevendo. O verbo literalmente traduzido aqui é descobrirá, com o sentido de cair sobre. Então o rei Davi está escrevendo o seguinte, que a mão dele vai alcançar os seus inimigos e a sua mão direita, a expressão mão direita, se refere a posição e poder. E ele diz assim, a sua mão direita apanhará os que o odeiam. Aí o rei Davi está deixando bem estampado aqui que tinha muita gente que o odiava. O odiava. Que queria sua derrota. Que queria a aniquilação do seu povo. Que queria o extermínio da sua família. Muitos o odiavam, mas ele estava dizendo o seguinte, olha, Deus vai me capacitar. Porque eu estou numa posição e eu recebi um poder do alto. E esses que me odeiam serão alcançados. Então, é uma linguagem bélica, né? É uma linguagem bem militar. Mas olha no verso 9, diz assim, tu os farás como uma fornalha ardente. Quando te manifestares, o Senhor, na sua indignação, os consumirá. E o fogo os devorará. Sabe o que o rei Davi está dizendo? Que Deus vai entrar com providência e ele vai derramar sua ira sobre todos os seus inimigos. Sobre todos os inimigos que queriam a aniquilação de Israel. Sobre todos os inimigos que queriam destronizar o rei do seu trono. O rei Davi estava dizendo, olha, Deus vai despejar sua ira sobre esses que me odeiam. Aí ele usa uma linguagem popular daquela época, a fornalha ardente. A vitória do Senhor sobre os inimigos do rei é descrita como uma fornalha ardente. O termo hebraico se refere a um forno doméstico, que eles usavam naquela época, conforme Êxodo 8:3, Levítico 2:4.
Esse forno, ele era feito de argila, tijolo e cacos de cerâmica. Tinha formato de sino, com uma abertura na parte superior como chaminé. Quando o forno era aceso, os lados serviam de condutores de calor, dirigindo aos itens a serem alcançados. É uma metáfora do castigo divino. Então, olha só, o rei Davi, usando uma imagem popular desse forno, que aquecia bastante a ponto de assar os elementos que ficavam ali perto, ele está dizendo o seguinte: Deus, com o seu fogo, vai consumir os meus inimigos ou aqueles que se levantam contra a minha nação. Mas olha o verso 10, ele continua argumentando o seguinte: destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência entre os filhos dos homens. No hebraico temos aqui literalmente a palavra fruto. Embora a referência seja aos resultados da procriação e não a produtos agrícolas, a palavra posteridade, portanto, é um sinônimo da palavra descendência. As vitórias do rei de Israel não somente destruiriam os exércitos inimigos, mas também as famílias dos soldados inimigos. Aquela era uma guerra santa. Agora olha só, quando ele fala que Deus vai destruir por seu intermédio toda a posteridade e toda a descendência, falando de todos os filhos e toda a família do inimigo, gente, ele usou essa expressão por causa da vingança familiar. Tá? Naquela época, eu sei que ainda hoje isso é praticado, mas mais na antiguidade, quando um exército morria em batalha, a família se preparava para poder vingar o sangue daquele ente querido que morreu em batalha. Então, essa vingança sempre era sucessiva, era interminável. Então, quando um pai de família ele ia para a guerra e ele morria em combate, os filhos eram treinados para vingar o sangue do pai numa próxima batalha. Aí o rei Davi, preocupado com isso, ele está dizendo o seguinte aqui: olha, eu destruirei toda a posteridade, toda a descendência, para que no futuro não venha a ter nenhuma tentativa de vingança. Então, meus amados, as guerras eram assim naquela época. Era dente por dente, olho por olho, sangue por sangue. E essas eliminações eram promovidas para que não houvesse futuras vinganças. Mas olha o verso 11 que diz assim: se contra ti planejarem o mal e armarem ciladas, não obterão sucesso. Mais uma vez, o termo hebraico para planejar o mal significa conspiração malévola. Deus prometeu que não seriam bem-sucedidos protegendo o rei. E essa palavra não é uma forte negação usada em poesia e ocorre 3 vezes no Salmo. Verso 2, verso 7 e verso 11, Deus falando assim: não, não. E Deus falando assim: nenhuma conspiração vai prosperar contra você, Davi. Nenhuma. Nenhuma conspiração militar ou política vai ter sucesso sobre você. E foi uma promessa de Deus. Mas olha o verso 2, que diz assim: porque tu os porás em fuga e mirarás o rosto deles com o teu arco. Em outras palavras, darão meia volta e fugirão do Senhor, e será mirado com um tiro certeiro de flecha. Então aqui o rei Davi está falando da sua defesa, que o exército inimigo vai fugir por causa da presença de Deus, e a flecha não será errada, mas será certeira sobre cada soldado. Aí, gente, ele termina o verso 13, louvando a Deus, dizendo assim: exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. A conclusão é exaltada. O rei de Israel finalmente será supremo e reinará sozinho. E Yahvé era o poder por trás dele, pelo que o rei exaltado está no fim desse salmo.
O povo de Israel irrompeu em cânticos por causa da força divina que lhes foi conferida para garantir a vitória. Mais uma vez, o rei Davi tributando a Deus todo o louvor e mostrando o seguinte: a minha força, a minha capacidade veio de Deus. A minha capacidade não veio dos equipamentos bélicos, não veio de carros e cavalos. A minha capacidade vitoriosa veio da força que Deus me deu. Amém? Deu para entender a explicação? Mas olha só, deixa eu te explicar, antes de entrar na nossa aplicação, deixa eu esclarecer para vocês o significado desse salmo, que é conhecido como salmos imprecatórios ou salmos de maldições. É esse mesmo. Esse é o nome, essa é a terminologia que é dado. Salmos imprecatórios ou salmos de maldições, que são salmos que falam de guerra, que falam de sangue, que falam de morte, que falam de genocídio. Precisamos entender que esse era um pedido de castigo divino para os opressores dos justos e para os inimigos de Deus. Precisamos entender que esses salmos é uma reação. Lembre-se, o rei Davi estava sendo ameaçado. O desejo das nações vizinhas era a aniquilação de Israel. Era a aniquilação das famílias, era a aniquilação de toda a tradição judaica, era a aniquilação do tabernáculo. E aí, essa era a reação dos reis naquela época. Então, um salmo de maldição, ou um salmo imprecatório como esse, é eles pedindo ajuda. Deus, castiga esses povos, proteja-nos, nos fortaleça para enfrentá-los, mas entra com a tua providência. Então precisamos entender que diante do contexto das guerras do Antigo Testamento, essas orações eram feitas e a maioria atendidas. As maldições que constam nos salmos eram pedidos desesperados de socorro. Então olha só, não era um planejamento maldoso do rei Davi. O rei Davi não tinha esse planejamento. Olha, vamos nos armar e vamos guerrear e vamos aniquilar os vizinhos. Não, ele tinha que fazer isso para se defender. Porque se ele não se defendesse, a sua nação seria saqueada e as famílias seriam assassinadas. Então esse salmo é um grito de desespero, de socorro, pedindo a intervenção de Deus. Os salmos de maldição eram empregados sempre diante de algum motivo. Sempre. Então, sempre quando um rei entrava na guerra, sempre quando um rei tinha que exterminar um exército, sempre quando o rei tinha que exterminar a família do exército, sempre tinha um motivo. Qual era o motivo? O motivo era essa. Ou ia ter uma sucessão de vinganças, e a guerra não ia terminar mais, e também, na onisciência de Deus, Deus já sabia que as futuras gerações se levantariam contra a existência de Deus. Aí, Deus, na sua providência, ele usou reis como o rei Davi para poder aniquilar futuras gerações que não se levantariam contra o reino de Israel. Então a gente precisa entender todo esse contexto. Os salmos imprecatórios são salmos que contêm apelos para que Deus derrame sua ira sobre os inimigos dos salmistas. Então é isso, gente. Esse era o sentimento, esse era o contexto, esse era o motivo desses salmos tão pesados que foram escritos naquela época. A pergunta é, nós devemos ter o mesmo sentimento hoje? A resposta é não. À luz do Novo Testamento, nós encontramos afirmações de Jesus dizendo assim, que a gente precisa amar os nossos inimigos, que a gente precisa orar por aquele que nos persegue, e não simplesmente desejar o fim daquela pessoa, ou a aniquilação daquela pessoa, como era desejado no Antigo Testamento. Então, sobre a luz do Novo Testamento, Cristo, de maneira progressiva, numa revelação progressiva, porque essa revelação o rei Davi não tinha acesso naquela época, a revelação progressiva, ela foi gradual até chegar no ápice da revelação que é Jesus. Nós precisamos amar os nossos inimigos e não desejar a morte, porque aqui o rei Davi desejava a morte e Deus concedia a sua oração.
Agora, vamos para a aplicação. O que esse texto tem a nos dizer? O que esse poema tem a nos ensinar nessa noite? Eu quero apresentar para vocês duas lições. Duas lições que esse poema, que é um salmo de gratidão, tem a nos ensinar. Primeiro, precisamos agradecer pelo que Deus fez. Precisamos agradecer pelo que Deus fez. Você pode repetir comigo para não dormir? Precisamos agradecer pelo que Deus fez. Passado. Pelo que Deus fez. Precisamos agradecer. Por exemplo, precisamos agradecer pelo livramento. O rei Davi, ele recebeu os seus livramentos em suas guerras. Mas lembre-se que nós também recebemos um livramento. Olha só o que diz Romanos 6:23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus nos livrou da morte eterna. Deus nos livrou do fogo eterno. Deus nos livrou da condenação eterna como estávamos antes de conhecermos a Cristo, antes de sermos alcançados por Cristo. Isso é um livramento. Fomos livres da condenação. Morte eterna é viver separado de Deus eternamente em sofrimento, em angústia. Porque a pior coisa da existência humana é viver separado de Deus. Essa é a pior coisa. A pior dor, a pior angústia, o pior sofrimento é estar separado de Deus. E Deus nos livrou dessa separação eterna, dessa morte eterna, e nos deu livramento. Amém? Precisamos agradecer pelo que Deus fez. Você se lembra quando Deus te livrou das chamas do inferno, da condenação eterna? Porque eu e você, nós estávamos condenados. Mesmo com a nossa ética, mesmo com a nossa moralidade, mesmo com a nossa tradição religiosa que nascemos, estávamos condenados ao fogo do inferno, à separação de Deus. Mas nós fomos livres através dos méritos do sacrifício de Jesus lá na cruz, e ele nos livrou. Porque João 8,32 que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no verso 36 Jesus falou assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livramento. Precisamos agradecer pelo que Deus fez em nossas vidas. Precisamos agradecer pela eleição. Porque olha só o que diz Efésios capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Antes de Deus ter criado os céus e terra, Deus nos escolheu, Deus nos elegeu, e isso é motivo de gratidão. Porque Deus não nos escolheu baseado em méritos de uma previsão. Deus não falou assim: eu vou prever quem lá no futuro vai ter merecimento, quem vai crer em mim. Não, Deus nos escolheu antes. E no momento certo, Ele nos deu a fé salvadora, que nos capacitou a crer nele e a entender a sua salvação. Então precisamos agradecer que se hoje nós andamos com Deus, se Deus está conosco, é porque Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Isso é motivo de gratidão. Não de presunção, mas de gratidão, dizendo assim: Deus, o Senhor me escolheu. Olha, porque se fosse para eu me escolher, não me escolheria.
Mas Deus, por causa do seu amor, nos escolheu para Ele. E gratuitamente no amado. Isso é, através dos méritos de Jesus. Precisamos agradecer pela regeneração. Olha que diz 1 Pedro capítulo 1, verso 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Regeneração, novo nascimento, conversão. Precisamos agradecer a Deus, porque Deus nos deu vida. E vida espiritual, porque nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Nós éramos escravos do diabo, escravos da nossa carne, escravos desse mundo, condenados ao fogo eterno. E aí Deus nos deu vida. Vida espiritual. E nos vivificou, abrindo os nossos olhos para contemplar as coisas de Deus e abrindo os nossos ouvidos para os oráculos de Deus. E abrindo os nossos corações para discernir o Espírito Santo que habita em nós. Regeneração, nova vida, novo nascimento, conversão. Aí lembra, você se lembra o dia que Deus te converteu? Que Ele te regenerou, Ele te deu nova vida, Ele te gerou de novo. Espiritualmente, lembra? Ou através de uma pregação, ou através de um hino, ou através de um conselho, e Deus te gerou de novo, te deu vida, vida espiritual, uma vida com Deus. Precisamos agradecer pelo que Deus fez em nossas vidas. Precisamos agradecer pela justificação, pois Romanos capítulo 3, verso 23 a 26, Paulo escreveu assim: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Justificação significa que Deus nos justificou, nos inocentou. Nós éramos culpados, pecadores perdidos, mas no tribunal de Deus, baseado nos méritos de Jesus, nós fomos inocentados. E um assumiu a nossa culpa, Jesus na cruz. Assumiu a nossa culpa e foi imputado a nós a justificação. Isso é, agora nós temos um relacionamento correto com Deus, através dos méritos do sacrifício de Jesus por nós na cruz. E agora nós temos acesso a Deus, fomos reconciliados por Deus através da propiciação de Jesus. Jesus morreu por nós para expiar os nossos pecados e nos aproximar cada vez mais de Deus. Justificação. Então lembre-se, a gente não foi perdoado por boas obras, porque as boas obras não justificam ninguém. Não fomos perdoados por Deus porque a gente pratica uma religião. Não fomos perdoados porque nós somos éticos e não cometemos nenhum crime. Não, nós somos justificados por causa do sacrifício de Jesus na cruz. E Deus aceita esse sacrifício, imolando o seu Filho na cruz e colocando, acreditando em nossos corações o perdão e a justificação. Fomos justificados, fomos perdoados, perdoados por Deus. E agora nós temos livre acesso a Deus. Precisamos agradecer pela santificação. Isso é, o Deus que nos elegeu, o Deus que nos regenerou, o Deus que nos justificou, esse Deus nos santificou para viver com Ele. Andar com Ele, como Paulo escreveu em 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Olha só que Paulo escreveu. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais,
nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, olha, passado. Alguns de vocês eram assim, depravados, imorais, insolentes. Vocês eram assim, mas agora vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Nós fomos separados, santificados para andar com Deus e viver com Deus, e não tem algo melhor do que andar com Deus. Não há projeto melhor de vida do que andar com Deus. Então, amados, diante desse fato, precisamos agradecer a Deus pelo que Ele fez. Pelo que Ele fez. Mas, em segundo lugar, precisamos agradecer pelo que Deus fará. Porque não acabou. Deus vai fazer muita coisa ainda. Pelo que Deus fará. E precisamos agradecer desde já pela glorificação. Isso é, pela ressurreição. Um dia, Deus prometeu nos ressuscitar. Seremos ressuscitados e receberemos um corpo glorificado, isento de dor, sofrimento, luto, deficiências, transtornos. Teremos um corpo glorificado semelhante a de Jesus, e Paulo escreve isso em 1 Coríntios, a partir do verso 51. É fenomenal quando ele escreve assim: eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Amém? Então o texto fala que nós seremos transformados, seremos ressuscitados, e enquanto isso, Paulo fala: continue trabalhando. Está vivo ainda? Continua trabalhando para Deus. Continua se esforçando. Continue gastando a sua energia, a sua saúde na obra de Deus. Enquanto esse dia não chega, continue de maneira firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que aquilo que tu faz para Deus não é em vão. Será lembrado no dia do juízo final. Amém? Aí a gente precisa agradecer pelo que Deus fará, porque além de nos glorificar, Ele vai nos presentear com o seu galardão. Porque vale a pena servir ao Senhor. Precisamos agradecer pelo reino de Cristo. Lembre-se, Jesus é o Rei dos Reis. Ele é o nosso Senhor. Ele reinará. O reinado dele sim é para todos sempre. O reinado dele sim é eterno. O reinado de Davi foi temporário. Foram 40 anos. De muita vitória, mas o reinado de Cristo, nosso Messias, é para todos sempre. E aí na revelação de Apocalipse, aquilo que Jesus mesmo mostrou para João, e João anotou em Apocalipse 21, e ele anota aquilo que Cristo o mostra, e ele anota dizendo assim: eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Então está falando do reinado de Cristo. O reinado de Davi é um protótipo do reinado de Cristo que vai ser pleno no futuro, naquilo que Deus fará através de Jesus. Mas daí Jesus, ele dá uma palavra de alerta no verso 8 de Apocalipse 21, diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Agora você vai entender um pouco do Salmo imprecatório. Se a ira de Deus no Antigo Testamento, ele era derramado de maneira visível sobre os inimigos de Davi, a ira de Deus no futuro também vai ser derramado com muito mais força sobre todos aqueles que não seguiram a Jesus. E todos aqueles que não seguiram a Jesus serão lançados no lago de fogo e enxofre e vão receber a ira de Deus. A ira de Deus. A mesma ira de Deus que foi derramado no Antigo Testamento sobre os inimigos de Davi é a mesma ira dobrada que vai ser derramado sobre todos aqueles que não se importaram com Deus, que não seguiram a Jesus e que não amaram a Deus. Eles receberão a ira de Deus. Então você não pode se assustar do Salmo, porque aquilo que está no Salmo é só um trailer daquilo que vai acontecer de maneira intensa no futuro. É o que Deus vai fazer. Deus vai condenar pessoas ao lago de fogo e enxofre eternamente. Não é nem temporário, eternamente. Mas olha só, nós precisamos agradecer porque Deus nos livrou do lago do fogo de enxofre do futuro. E Deus nos prometeu nos inserir no reino de Cristo. No reino de Cristo. Um dia habitaremos junto com o nosso Rei Jesus em seu reino e seremos acolhidos por ele e seremos súditos desse Rei e viveremos para sempre e sempre com o nosso Rei Jesus. Amém? É isso que esse salmo ensina. Entretanto, eu concluo assim, olha só. O salmo anterior, o salmo 20, cujo resultado motivou este, terminou com um pedido. Salmo 20, verso 9, diz assim: Senhor, concede vitória ao rei, responde-nos quando clamamos. O salmo 21 termina com louvor. O verso 13 diz assim: Sê exaltado, Senhor, na tua força, cantaremos e louvaremos o teu poder. Essa é uma boa lição. Todo pedido nosso que Deus atende deveria produzir em nós profunda gratidão. Amém? Então vamos agradecer a Deus, porque Ele é bom, Ele é justo e fiel. Vamos agradecer. Ô Pai Santo, nós estamos na Tua presença, ó Pai. A Tua palavra produz em nós temor e tremor. Tu és santo, Tu és justo, Tu és fiel, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, por tudo que fizeste em nossas vidas, porque mesmo não merecendo, o Senhor nos escolheu,
nos regenerou, nos justificou e nos santificou, dando a oportunidade de andar contigo. E obrigado, ó Deus, por aquilo que tu farás, ó Pai, pelo reino que está sendo preparado para os teus filhos e pela oportunidade que teremos um dia de conhecer o nosso Senhor face a face. Ó Deus, não temos palavras para agradecer, mas tudo que nós queremos devotar a Ti é a nossa vida diante do Senhor. Abençoa, Senhor, a cada um aqui. Cria em nós, ó Deus, um coração grato e ajuda-nos a contemplar tudo aquilo que o Senhor fez e que o Senhor fará em nosso meio. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.